Bem, meus queridos, continuando o estudo da lição número 2, ontem eu estava muito adiantado, falei a lição número 3 ontem, mas é a lição número 2, segunda semana. A parte de quarta-feira fala sobre as 4 desculpas de Moisés. Moisés, ao ouvir Deus convocá-lo para a missão de libertar o povo, teve receio de enfrentar Faraó e toda a sua corte. A mesma situação Jonas enfrentou, quando Deus disse, você vai pregar aos ninivitas. Então, Jonas teve medo de enfrentar os ninivitas. Agora, Deus estava dizendo para Moisés que ele deveria ir se apresentar a Faraó. Moisés já havia fugido do Egito por causa da situação que ele matara um egípcio. Agora ele teria que voltar para o Egito. Além de enfrentar o povo, porque Moisés ficou 40 anos fora. As pessoas acreditavam nele como libertador. De repente Moisés sumiu e ninguém ouviu falar mais de Moisés. Então Moisés acabou se tornando uma sombra para aquele povo que estava tão sofrido. Agora Moisés ia voltar. Com certeza as pessoas iam questionar Moisés. Onde é que você estava? Você agora é o que? O libertador? Você não vai fugir de novo? Então Moisés temia essa cobrança do povo. E Moisés também temia o faraó, porque ele havia cometido um deslize. No seu ímpeto de querer libertar o povo, ele acabou estragando assim os planos divinos, de certa forma, protelando a libertação 40 anos. Não é fácil, 40 anos a mais sofrendo, não foi fácil para aquele povo. Mas Deus convocou Moisés, diz assim, transformou o erro de Moisés em um aprimoramento. Quis aprimorar o temperamento de Moisés, que era muito impulsivo e também explosivo. E Deus, então, quis transformá-lo no deserto, ajudando-o para que ele pudesse se tornar uma pessoa paciente, porque o que ele iria enfrentar não era fácil. Então Deus preparou Moisés direitinho. Mesmo assim, Moisés relutou quando Deus o chamou. A pergunta número 4. Para convencer Moisés de ir ao Egito, que sinais Deus ordenou que ele fizesse diante do povo, para mostrar que ele era realmente o libertador de Israel? Êxodo capítulo 4, de 1 a 7. Então respondeu Moisés e disse, Senhor, mas não vão crer em mim. O povo não vai crer em mim, nem ouvirão a minha voz. E o Senhor disse-lhe, Moisés, o que é isso em tua mão? Ele disse, é um cajado, é uma vara. Deus disse, lança no chão. E Moisés a lançou na terra e se tornou em uma cobra e uma serpente. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega a serpente pela cauda. E estendeu Moisés a mão e pegou pela cauda, e a serpente se tornou de novo um cajado, uma vara. E Deus disse, para que eles creiam que o Senhor te apareceu, o Senhor Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão dentro da tua roupa. E Moisés colocou, e quando tirou a mão, estava leprosa. Deus disse, coloca de novo a mão dentro da roupa. E Moisés colocou a mão, e quando tirou, a mão estava completamente limpa. E Deus disse, se acontecer que eles não creiam nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, você vai tomar águas do rio Nilo, e você vai derramar na terra seca, ela vai se tornar em sangue. Então Moisés disse, Senhor, eu não sou homem eloquente, nunca fui, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, vai, porque eu serei com a tua boca. Eu te ensinarei o que você vai falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia outro em meu lugar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eis que ele vai se encontrar com você. E tu lhe falarás tudo isso que eu estou falando. E eu serei com a tua boca. E serei com a boca dele. E vou ensinar vocês o que vocês devem falar. E ele falará por ti ao povo. E você será como Deus e ele será como tua boca. Toma, pois, essa vara, porque com ela você vai fazer os sinais que eu estou te enviando. Então, para convencer Moisés, que sinais Deus ordenou que Moisés fizesse diante do povo? Os sinais foi transformar o cajado em serpente e transformar a serpente de novo em um cajado. O outro milagre, colocar a mão dentro da roupa e tirar a leprosa, colocá-la de novo e tirá-la restaurada, sadia. E por último, transformar a água em sangue. Esses eram os sinais básicos. Se Faraó não acreditasse nesses sinais, aí Deus teria ali 10 pragas para enviar ao Egito. Moisés, ao dar desculpas, estava recusando a convocação divina, a tarefa que Deus estava lhe dando. E isso mostra o que muitos fazem hoje, quando Deus nos chama para uma missão. Muitos estão dando desculpas para Deus e Deus não aceita, porque Deus chama e Deus capacita. Ele dá condições da pessoa fazer o melhor trabalho,
principalmente quando a salvação de almas está ou estão envolvidas ou está envolvida. Pergunta de número 5. O que Deus disse para animar Moisés como sendo o libertador de Israel? Que palavras Deus disse? Êxodo 4, de 10 em diante. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, sou pesado de boca. Disse-lhe o Senhor: Vai, porque eu serei com a tua boca. Eu ensinarei o que você vai falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Deus, envia outro em meu lugar. Então Deus ficou zangado contra Moisés e disse-lhe: Arão é o teu irmão. Eu vou mandar ele ir ao teu encontro, e tu lhe falarás tudo que eu te falei. E eu colocarei as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele. Vou ensinar vocês o que vocês devem fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Ele falará, e você executará os sinais. Toma, pois, essa vara na tua mão, porque com ela você vai fazer os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora ao Egito. Jetro disse: Vai em paz. Então a pergunta: o que Deus disse a Moisés para animá-lo? Deus disse que o capacitaria. Capacitaria também Arão. Colocaria as palavras certas na boca dos dois. E somente eles deveriam se dispor a fazer o trabalho. O resto, Deus iria executar. Moisés disse a Deus que não sabia falar. Moisés era o melhor do Egito. Moisés era o melhor guerreiro do Egito. Tanto que ele era cotado pelo faraó para substituí-lo no trono. Moisés só não seguiu esse plano porque ele quis fazer justiça com as próprias mãos, matando aquele egípcio. E o plano de Moisés era montar um exército com os israelitas, dominar o Egito e então tirar o povo dali. Moisés poderia ficar bem quietinho no canto dele, deixar o faraó assim, empossá-lo como o rei do Egito, e então ele libertaria o povo. Mas Moisés não aguentava. Quando ele passeava por entre as obras e via os egípcios batendo, castigando, exigindo dos hebreus tarefas sobre-humanas, Moisés ficava com o sangue no olho. Moisés não aguentou e matou um egípcio e teve que fugir. Mas Deus contornou a situação e o trouxe de volta para o Egito. Não adiantaram as desculpas de Moisés. Não adianta nós nos desculparmos, porque nós nunca teremos razão diante de um Deus soberano, que sabe o que podemos fazer quando Ele nos capacita. Não adianta fugirmos. Ele deseja que nós ajudemos no plano da salvação. Os anjos ministram a nosso favor e nós ministramos a favor daqueles que vão ser salvos. É nossa tarefa. Temos que cooperar com o plano da salvação. Deus nos abençoe. Possamos ver na história de Moisés um chamado para a nossa vida, para que nós possamos cooperar com Deus na obra de salvação e de libertação de muitas pessoas do pecado. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.